Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de julho. Um mês que teve aqui alguns livros, leituras muito boas e que eu estou super ansiosa para vos falar sobre cada um deles, apesar de que se vocês têm estado atentos aos últimos vídeos do canal, algumas delas não serão surpresa para vocês. Portanto, vou passar a falar sobre cada um dos livros que li durante o mês de julho. O mês começou aqui com Powerful, de Lauren Roberts, um livro que vai fazer aqui uma história paralela à história do Powerless. Enquanto no Powerless nós estamos a acompanhar a Payden e o Kai, neste nós estamos a acompanhar a Adina e o Makoto, ou Mac. Este livro vai pegar na Adina assim que a Payden é enviada para o castelo para as preparações para as provas e a Adina vai ficar sozinha no sítio que elas partilhavam e convenhamos que é preocupante, sabendo a relação que elas tinham, sabendo que era a Payden que acabava por conseguir arranjar comida, era a Payden que conseguia arranjar os materiais para a Adina poder fazer a roupa e depois vender e conseguir arranjar-lhes algum dinheiro. Portanto, nós sabemos que a Adina, à partida, não é uma pessoa que tenha muitas capacidades de sobrevivência por si só. E portanto, sabendo que a Payden foi para o castelo e que a Adina fica para trás, não podemos deixar de nos questionar como é que ela vai sobreviver. E a verdade é, não muito bem. Pelo menos não até o momento em que ela conhece o Mac, e apesar de ser aqui uma espécie de relação meio relutante, pelo menos da parte do Mac, a verdade é que ele precisa da Adina. E só mais tarde é que vamos ficar a saber porquê. Portanto, esta história vai funcionar então em paralelo com a história do Powerless. Nós vamos estar aqui a passar por alguns pontos-chave da história que nós já conhecemos. Vamos ver alguns dos momentos em que as personagens da Payden e da Adina se cruzaram e que nós já tínhamos visto, e vai acabar por dar aqui alguma profundidade a alguns dos momentos. Principalmente porque nós sabemos como é que este livro termina, pelo menos se já tiverem lido o Powerless. Portanto, nós estamos aqui a ver tudo o que vai acontecendo à medida que esta personagem vai tentando sobreviver, a forma como a relação dela com o Mac começa assim, então de forma um bocadinho relutante, mas acaba por desabrochar, e vamos ver muitas das coisas que nós precisávamos explicadas no outro e que acabaram por não ser explicadas porque a Payden não tinha essa informação. Uma vez que o primeiro livro só nos está a ser mostrada a perspectiva da Payden e do Kai, nós só temos acesso às coisas que eles sabem e há coisas que eles não sabem, portanto aqui nós vamos ter então alguma informação extra, vamos perceber melhor o que é que acontece em alguns dos momentos do Powerless e dói. Dói muito, este livro dói muito. Gostei imenso de ver mais da Adina, gostei muito do que a autora fez para ela neste livro e portanto estou muito ansiosa para ir para o Reckless e ver então como é que a história avança daqui para a frente. A minha leitura seguinte foi escolhida porque a autora vinha a Portugal e eu queria muito ir conhecê-la, mas já levar algum livro lido. Este livro na realidade já estava na minha pilha de livros para ler para a Maratona Voos Literários. Acabei só por passar um bocadinho à frente daquilo que tinha previsto, mas a verdade é que foi muito bom poder ler este livro antes de ter conhecido a autora. Fico muito contente de ter conhecido a autora e esse livro é Babel, da R.F. Kuang. O primeiro livro que eu tive da R.F. Kuang, que ainda não está lido, foi uma oferta da Bárbara, Delicada como um Elefante, que é A Guerra das Papoilas. Está em inglês, foi o outro livro que eu levei para ser assinado, por ter sido o primeiro, por ter sido uma oferta da Bárbara, acaba por ser especial, mesmo que eu ainda não o tenha lido. No entanto, a verdade é que eu tenho os livros todos da autora cá em casa, mas este era aquele que eu já tinha decidido que ia ler e ser o primeiro. Ainda pensei aqui na impostora, mas este foi o que ganhou. Esta história vai nos fazer acompanhar Robin Swift, um nome que foi escolhido pelo próprio. Robin Swift é um rapaz que nasceu na China, em Cantão, um rapaz que foi retirado das condições em que estava a viver, na realidade a morrer. Quando iniciamos este livro, a família dele já está praticamente toda morta, ele está aqui com um pé num lado e o pé no outro e acaba por ser levado para a Inglaterra para continuar estudos que ele já tinha iniciado em Cantão e para acabar por se tornar um tradutor, pelo menos um aluno de Babel. Babel é o Real Instituto de Tradução da Universidade de Oxford, é uma faculdade que faz parte da Universidade de Oxford e é uma faculdade que é extremamente importante, maioritariamente para o Reino Unido,
mas também para todo o mundo. Porquê? Porque eles trabalham com metais e a gravar metais de maneira a fazer com que determinadas coisas funcionem de forma melhor do que funcionavam até aí se não tivessem este toquezinho dos tradutores. Então, porquê? Porque além de fazer as traduções para várias línguas, este instituto trabalha então com essas barras de metal e faz com que haja uma ressonância entre palavras escritas em inglês e palavras escritas noutra língua. Maioritariamente o que se pretende é que os tradutores sejam pessoas que consigam pensar nas duas línguas sem estarem a pensar nelas, portanto uma coisa que surja de forma natural, sem ter de se estar a esforçar para perceber o significado de uma determinada palavra, e maioritariamente isso consegue-se quando alguém é muito fluente numa língua nova, mas fluente na sua própria língua. E portanto o Robin Swift é aqui levado para Oxford pelo seu tutor. O que é que nós temos aqui? Temos um livro que vai falar muito sobre linguagem, sobre tradução, sobre tradutores, sobre o facto de algumas palavras serem escolhidas em detrimento de outras, o poder das palavras, mas mais do que isso, porque isso é muito a parte inicial do livro, é uma parte que para quem gosta de livros, para quem gosta de tradução, para quem gosta de palavras e jogos de palavras, vai adorar essa parte. No entanto, este livro é maioritariamente sobre colonialismo. Em que sentido? Ora, quando alguém é retirado do seu país e é posto a viver noutro país e são-lhe dadas oportunidades que na realidade se tivesse ficado no sítio onde nasceu nunca teria, a verdade é que essa pessoa acaba por se sentir muito grata pelas oportunidades que lhe são dadas. E isso pode significar muitas vezes não ver as coisas más que estão associadas a esse desterro inicial ou então às coisas que vão sendo feitas e que muitas vezes essa gratidão impede de ver. O que é que acontece quando alguém nos abre os olhos para o facto dessas coisas estarem a acontecer? E muito do que acontece aqui é isto, é a personagem a ver-se confrontada entre aquilo que sente, aquilo que sabe, aquilo que vê. E portanto nós temos aqui muito da personagem a tentar perceber todas essas coisas. O que é que ele está a sentir efetivamente? Ele está muito grato pelas oportunidades que lhe foram dadas, mas isso significa que tem de fechar os olhos às coisas que estão erradas e que está a ver também que estão a acontecer. O que é que pode ser feito em relação a isso? E mais do que só apenas o colonialismo, o que é que pode ser feito em relação às desigualdades sociais que também estão ali à volta? Porque o Real Instituto de Tradução está num meio que é muito rico. Oxford será uma zona muito rica, o próprio Real Instituto é uma das faculdades que acaba por ter mais mérito, que acaba por ter um reconhecimento fora das fronteiras de Oxford, mas o que é que acontece quando há discrepâncias tão grandes a nível social entre as pessoas do campo, por exemplo, e as pessoas que conseguem pagar pelos serviços do Real Instituto de Tradução? Portanto, é um livro que levanta muitas questões, é um livro que eu achei extraordinário, é extremamente lento, portanto, preparem-se se quiserem, é um calhamaço e é lento, se quiserem vir para aqui. Nós temos muitas reflexões desta personagem relativamente àquilo que está a sentir, às pessoas com quem se cruza, o facto de as coisas que está a fazer poderem ajudar algumas pessoas, mas não ajudarem outras. O que é que acontece então quando há este remoinho de pensamentos e de sensações e de crenças que temos e de valores? O que é há quando tudo isso acaba por andar aqui a bater umas coisas nas outras e o que é que isso nos faz internamente? Portanto, quando as nossas crenças são postas em causa, quando os nossos valores são postos em causa, aquilo que acreditamos talvez não seja exatamente aquilo que nós achávamos que era, o que é que acontece nessa situação? E portanto, eu gostei imenso de ler este livro. Acredito que não seja um livro que toda a gente vá gostar, porque lá está, é muito grande, é muito denso, é muito reflexivo, leva-nos a nós também a refletir sobre as situações que vamos vendo e nas quais intervimos ou não, e questiona muito das coisas que nós tomamos como garantidas e como certas. Acho que se alguma coisa daquilo que eu disse ressoar com vocês, muito provavelmente vão gostar deste livro, mas vão para ele a saber o que esperar. O livro seguinte, na realidade, mantém aqui algumas das temáticas do livro anterior. Tem aqui A Conspiração do Violino, de Brendan Slocum, um livro que também nos vai levar a refletir sobre racismo institucionalizado, coisas que nós levamos como garantidas. Às vezes nem sequer temos noção de que forma aquele determinado pensamento poderá ser visto como racismo, principalmente por quem o sofre. Portanto, nesta história nós vamos acompanhar o Ray. O Ray é um violinista negro e muito jovem e que está prestes a chegar a uma das maiores competições a nível de música clássica no mundo. No entanto,
Poucas semanas antes dessa competição começar, o violino dele é roubado, a polícia é chamada a intervir, vão tentar perceber o que é que aconteceu, quem é que poderá ter levado o violino, o que é que levou a que isso acontecesse e o porquê, para quê, para que é que roubaram o violino. Qual o motivo por trás. O Ray diz logo que pode ser uma de duas famílias e tendo em conta que uma dessas famílias é a própria, nós ficamos aqui com algumas questões a serem levantadas, mas também não temos de esperar muito tempo até que isso nos seja explicado. Este livro, mais do que um thriller, mais do que um policial em que estamos a tentar perceber o que é que aconteceu ao violino, vamos recuar então aqui no tempo e vamos até ao momento em que o Ray era um estudante secundário, já tocava um pouco violino, mas muito de forma autodidata, até porque o professor que havia na escola, por ele ser um aluno negro, a tentar tocar violino, que era uma coisa impensável, um jovem negro a tocar o violino, isto não são instrumentos que sejam tocados pela etnia dele, e portanto nunca lhe deu muita atenção e a maior parte daquilo que ele conseguiu aprender fê-lo de forma autodidata. E a verdade é que a partir do momento em que começamos neste ponto de ver o Ray na escola, vamos avançando à medida que vamos passando por momentos-chave da vida deste jovem que no início do livro tem pouco mais de 20 anos e portanto estamos a falar aqui de um espaço temporal de cerca de 5, 6 anos, máximo 7. Vamos ver aqui alguns momentos em que ele se viu confrontado com o racismo institucionalizado, vamos ver muita desconfiança relativamente ao instrumento que ele toca, vamos ver a família que é uma família de bestas, a começar pela mãe dele que preferia que ele trabalhasse num restaurante a servir às mesas, que ao menos isso traz dinheiro, não tocar um instrumento. O que é que se faz com um instrumento? Isso não dá dinheiro, por amor de Deus. E portanto nós vamos ver aqui a relação do Ray com a própria família, seja com a mãe, com os irmãos, os tios, mas principalmente com a avó. E a avó é uma pessoa muito especial na vida do Ray e é a pessoa que o vai incentivar a tocar, é alguém que lhe oferece um violino só dele e portanto ele vai poder deixar de usar o violino da escola, que de qualquer maneira não pode levar propriamente para casa, e portanto é a pessoa que mais impacta a vida do Ray pela positiva. É a pessoa que lhe dá maiores ensinamentos, é a pessoa que então acredita nas capacidades dele. Além da avó, aqui 2 ou 3 personagens que surgem e que reconhecem o talento dele e que lhe dão espaço e meios para ele poder melhorar, para ele poder aprender e para ele se poder tornar o violinista que ele poderá vir a ser. E é um livro que levanta aqui muitas questões, como eu disse, raciais, levanta muitas questões, maioritariamente também, relativamente a quanto talento nós estamos a perder, quantas coisas fantásticas poderia haver no mundo se nós conseguíssemos dar os meios a quem não os tem para que pudesse aprender e desenvolver coisas diferentes. Portanto, foi um livro que eu gostei de ler, é um livro que em certos momentos acaba por ser um bocadinho ingênuo, mas na maioria é um livro que levanta aqui muitas questões e que fazem muito sentido e são pertinentes, infelizmente, ainda no dia de hoje. Portanto, para quem gosta de música, poderá ser uma boa opção. O próximo livro vai nos levar até a Itália. Eu tenho aqui A Carteira de Francesca Giannone, uma história que a autora quis escrever quando ficou a saber um pouco sobre a história da bisavó, que era então a Ana, que é a nossa personagem principal deste livro. Ora, esta história começa em 1934, no momento em que a Ana chega à vila ou à aldeia onde ela vai passar a viver. Ela foi desterrada da cidade onde vivia, um sítio onde era professora, onde acabava por estar rodeada de pessoas que pensavam de forma mais similar à dela, onde estava a começar a haver algum progresso, principalmente no que toca às mulheres, no que toca ao trabalho, à forma como se vestem, àquilo que podem ou não fazer, e portanto a Ana é desterrada desse meio onde ela se sentia no sítio dela para ir para a terra natal do marido, o Carlo, uma vez que ele queria voltar a viver na terra dele, tinha algumas ideias de negócio, queria estar mais perto do irmão e portanto a Ana foi atrás do marido, mas de forma extremamente relutante e frustrada, muito frustrada. E a verdade é que isso é feito durante a altura de verão, não há aulas durante o verão e o Carlo diz-lhe que quando a escola começar, quando a época de escolar começar, ela poderá vir a dar aulas, mas isso não parece muito provável. E portanto a Ana acaba por tomar as coisas nas próprias mãos e se o futuro lhe for retirado da maneira como ela imaginava que seria, então ela vai forjar o seu próprio futuro. Ela percebe-se que o carteiro que havia naquela aldeia morreu e, portanto, neste momento a aldeia não tem um carteiro e a Ana vai se propor ao lugar.
No entanto, ser carteiro era uma profissão de homem, não havia mulheres a distribuírem correio e a Ana virá a ser a primeira carteira em Itália. E ela, como carteira, vai acabar por conhecer todas as pessoas desta aldeia, vai acabar por ver como são as suas vidas, por falar com elas, por interagir com pessoas que provavelmente lhe iriam passar ao lado caso ela tivesse ficado simplesmente sentadinha em casa à espera que algo acontecesse. E portanto, à medida que os anos vão passando, nós vamos ver aqui esta personagem a ter algum impacto nas pessoas que estão à volta dela. Maioritariamente porque, como eu disse, a Ana vinha de um sítio onde já havia algum progresso a nível feminista e, portanto, as mulheres já tinham um pouco mais de liberdade de fazer aquilo que queriam fazer, de poderem trabalhar, de poderem interagir com outras pessoas, de não estarem simplesmente confinadas à sua própria casa e, portanto, a Ana vai começar a tocar aqui as pessoas desta aldeia de uma maneira peculiar. Não só pela escolha de trabalho que fez, mas também pela forma como interage com as pessoas. A verdade é que a Ana, até ao final da vida, foi vida como uma forasteira, como uma estrangeira, como alguém que veio de fora. Ela nunca encaixou muito bem, mas a verdade é que acabou por ter impacto nas pessoas que viviam nesta aldeia. É um livro extremamente lento, um livro que vai aqui pegar em alguns momentos da vida desta personagem e vamos ver aqui estas interações entre a Ana e a sua família, a Ana e as pessoas da aldeia, a Ana e o seu cunhado, que eu estou a fazer uma separação da família, porque a verdade é que há aqui uma relação de respeito e de admiração pela outra pessoa que existe de forma mútua. E portanto, nós vamos ver aqui tudo isto a desenrolar, vamos vendo de que forma pequenas coisinhas vão tendo um grande impacto nesta aldeia. Coisas que provavelmente agora não achamos nada de especial, mas se nós colocarmos isto nas décadas em que esteve a decorrer, a verdade é que efetivamente era algo completamente fora do comum e que veio aqui abalar esta aldeia. Houve só uma coisa que eu não gostei neste livro, que é o facto de nós não sabermos até que ponto o que está aqui a ser retratado é real ou ficcionado, porque a autora não se descose e a única coisa que ela diz aqui é basicamente que a Ana existiu, as coisas que ela conseguiu concretizar são efetivamente feitos desta personagem, mas depois a ideia que dá é que todas as personagens que estão à volta dela são ficcionadas. O que de certa forma estaria bem, mas eu preferia que pelo menos as relações mais próximas fossem verídicas e eu não tenho certeza se são ou não, e isso deixa-me aqui um bocado desorientada e fez com que eu não gostasse tanto do livro como poderia ter gostado. Portanto, ou eu decido levar isto como uma personagem que é completamente ficcionada e está tudo ok, ou então eu vejo isto como uma parte biográfica ficcionada, mas aí pelo menos as relações pessoais, as mais imediatas, filho, marido, cunhado, por aí fora, teria de ser verídico, e eu não sei até que ponto isso será verídico ou não. E portanto, poderia ter gostado mais do que aquilo que gostei, mas mesmo assim gostei muito. O próximo livro foi um livro que foi lido para o Clube de Leitura, Sofia, Ensaio sobre o Desassossego. Este é para ti. Se vocês não conhecem a Sofia é provavelmente a pessoa que mais tenta evangelizar as pessoas para lerem este livro. E portanto, a próxima leitura é o Hamnet, da Maggie O'Farrell, e este livro o que faz é acompanhar aqui alguns anos da família de Shakespeare. Quando nós iniciamos este livro, nós estamos a acompanhar a personagem do Hamnet. O Hamnet era um dos 2 filhos gêmeos de Shakespeare e que morreu quando tinha 11 anos. E o que a autora faz neste livro é algo que eu acho que está brilhantemente feito. Das coisas que eu sei sobre Shakespeare, que não era assim tanto, e que eu depois fui pesquisar, a verdade é que a autora pegou em várias das poucas coisas que se sabem sobre Shakespeare, sobre a sua vida familiar, e conseguiu serzir tudo de maneira a criar esta história. Portanto, nós vamos pegar aqui na tragédia que foi a perda deste filho para o Shakespeare, para a família dele, para a mulher, para as próprias irmãs, e vamos ver de que forma esta perda acabou por moldar esta família. Inicialmente, então, estamos a acompanhar o Hamnet. O Hamnet está em pânico porque a irmã dele está doente, ele não sabe o que é que há de fazer, não encontra ninguém, está à procura da mãe, está à procura dos avós, está à procura da irmã mais velha, não se vê ninguém, absolutamente ninguém. Chega ao ponto em que acaba por sair de casa à procura de um médico, ele sabe que a irmã não está bem e precisa de ajuda, e já que as pessoas que estariam mais próximas e que poderiam ter alguma forma de ajudar não estão, então vamos tentar encontrar um médico. Ora, este tempo
passa de forma extremamente angustiante. Nós estamos a sentir a angústia desta criança, o pânico dela de ver a irmã doente, a irmã gêmea, de ver que há algo que não está bem, que poderá nunca vir a ficar bem, e vamos ver a forma como ele decide abordar essa situação. Vamos ver também a forma como as pessoas da família reagem a esta situação e, mais do que isso, vamos vendo aqui algumas coisas do passado, da forma como Shakespeare e a mulher se conheceram, como casaram, o porquê, o que é que poderá ter levado a isso, até porque, caso não saibam, quando Shakespeare casou ele tinha 18 anos e a mulher tinha 26 e, portanto, há aqui uma discrepância de idade que já na altura era muito grande. Nós vamos ver todas essas situações, a forma como se conheceram, como se relacionaram, a forma como casaram, a forma como Shakespeare estava extremamente limitado na casa onde cresceu, as suas relações familiares, o que é que levou a que ele quisesse ir para Londres, o seu início de carreira como dramaturgo, e vamos ver então a família que ficou para trás. É um livro que é muito angustiante, não só pelas situações todas que nós estamos a acompanhar, mas a forma como as personagens lidam com elas, e nós estamos aqui a ver esta família a começar a pensar que vai perder uma pessoa e a perder outra, e vamos ver aqui a forma como estas distâncias entre pessoas acabam por afetar a forma como cada um vai sentir esta perda, e eu gostei imenso da maneira como o livro está escrito. Eu sei que me vou repetir com aquilo que eu vou dizer agora, mas mais uma vez, não é um livro para toda a gente, é um livro que é extremamente lento, é um livro que vai incidir este luto que as personagens estão a fazer. No entanto, para quem tenha qualquer tipo de interesse sobre a vida de Shakespeare, a verdade é que a autora conseguiu pegar em várias das coisas que se sabem e criar uma história que tem uma linha condutora fantástica e que faz todo o sentido. Poderá ter sido assim, poderá não ter sido. Essa parte nunca iremos saber, até porque, como eu disse, as coisas que se sabem sobre a vida de Shakespeare são poucas, são às vezes contraditórias. O facto de nós estarmos a tentar ver as coisas de uma perspectiva contemporânea, quando a verdade é que há pouco que tenha sido escrito na altura e temos pouco da perspectiva das pessoas da época, faz com que muitas das coisas possam ser uma coisa ou outra. É ambíguo, pelo menos para nós, e portanto eu acho que o que a autora fez aqui é simplesmente extraordinário. Eu adorei a forma como está escrito, definitivamente um livro que me marcou. Obrigada, Sofia, até porque também já tinha sugerido este livro e eu ainda não o tinha lido, portanto fica aqui uma sugestão para quem queira ver uma potencial linha de vida de Shakespeare, mas muito baseada nas coisas que se sabem. E termino o mês, na realidade, com mais angústias, que termino aqui com O Cadente, de Mário Rufino. Um livro que vai acompanhar uma avó e um neto, a relação que eles foram estabelecendo ao longo dos anos, uma relação que nem sempre foi fácil, principalmente porque o neto, quando foi viver para a casa da avó, já era adolescente, já estava numa altura em que as pessoas começam a reparar mais naquilo que está à volta deles, da injustiça de determinadas coisas acontecerem na sua própria vida e de haver pouco que se possa fazer relativamente a isso. A forma como esta relação começa um pouco conturbada, mas acaba também por mudar. O momento em que essa relação muda, e na realidade a maior mudança delas todas, o facto de esta avó ser diagnosticada com Alzheimer e de que forma isso acaba por afetar a vida de ambas as personagens. Portanto, nós temos aqui uma história em que a avó passa de cuidadora a ser a pessoa que precisa de cuidados, o neto passa de ser a pessoa que foi cuidada toda a sua vida para passar a ser o cuidador, algo que ele não está preparado para fazer, e além disso, esta é a pessoa, a única pessoa que ele sentiu que alguma vez lhe deu amor incondicional, e portanto, apesar da relação deles não ter sido mais fácil ao longo dos anos, e apesar dele sentir que precisa de alguma autonomia de sair, de fazer a sua própria vida, vai acabar por se ver confrontado então aqui com o facto desta pessoa estar a desaparecer à frente dos olhos dele, e temos aqui então uma descida, temos aqui o cadente, alguém que vai decaindo naquilo que sabe sobre si própria, naquilo que sabe sobre as pessoas que estão à volta. Vamos ver aqui esta espiral descendente da perda de capacidades e da perda de si próprio. Na realidade é isso que Alzheimer faz, é retirar-nos de nós próprios.
e eu gostei imenso de ler esta história. A forma como está escrita é muito bonita, leva-nos a refletir também sobre todas estas temáticas e o facto de ser algo que nós temos pouquíssimo controle sobre se vai acontecer ou não, e levanta aqui uma questão muito pertinente, que é o facto de este tipo de situações geralmente começa a dar indícios mais cedo do que as pessoas se apercebem, e às vezes começa com coisinhas muito pequeninas e que nós pensamos ou é só esquecimento ou é cansaço, e portanto estamos muito prontos a passar para baixo do tapete. E quanto mais cedo isto for identificado, mais cedo se pode dar apoio à pessoa que tem Alzheimer, mais cedo se pode dar apoio aos cuidadores, e acredito que ser cuidador de alguém com Alzheimer deve ser extremamente difícil, extremamente frustrante, angustiante e de uma tristeza enorme, porque a pessoa que nós conhecemos vai desaparecendo à frente dos nossos olhos. Portanto, foi um finalizar de mês um bocado triste, no entanto, a verdade é que é um livro muito pequenino, mas muito bom, gostei imenso de ler. Ora, estes são então os livros que eu li durante o mês de julho, para ficar com as lombadas todas viradas para vocês. Foram livros que eu gostei imenso, não sei se vocês já perceberam, mas este mês foi fantástico para mim. Julho, adoro estas leituras, adorei, e estão aqui alguns que vão ficar aqui marcados dentro. Portanto, digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre estes livros, se já leram algum deles, se está nos vossos planos ler algum deles, se passou a estar nos vossos planos ler algum deles. E é isso, eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!